O maior ativo de um instituto de pesquisa é a credibilidade, e que é construído através do acerto das suas previsões e erros em seus prognósticos têm consequências comerciais gravíssimas. Entre as pesquisas mais complexas, poucas têm um nível de dificuldade de opinião, principalmente as eleitorais, que envolvem não apenas questões amostrais, mas principalmente a dificuldade de captar movimentos dinâmicos acelerados, lembrando que pesquisa é uma foto, não é um filme. O Datafolha e o IPEC, contratados pelos Globo e Folha de São Paulo, e os institutos que forneciam os trackings para os bancos de investimentos erraram e feio. Se por um lado acertaram o percentual do Lula, subestimaram os votos do Bolsonaro e falharam nos prognósticos em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O pessoal está debruçado sobre a questão, as explicações são diversas e provavelmente haverá um pouco de tudo. O censo desatualizado pode ter contribuído para os erros nas amostras, uma antecipação do segundo turno que transferiu votos do Ciro e Tebet para Lula Bolsonaro e os indecisos e assim por diante. Eu não tenho provas, mas convicção de que o crescimento da população evangélica no país, que já é 30,07%, está construindo um conservadorismo militante mais ativo do que a maioria católica apresentava. E o bolsonarismo catalisou esse fenômeno e forneceu algo que a esquerda sempre negou aos evangélicos, que é a dignidade. É só ver o protagonismo da Michelle na campanha presidencial, a eleição da Damares para o Senado, para o Distrito Federal, além da escolha do terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Isso implica que a população evangélica tenha que ter um tratamento diferenciado nos processos amostrais, e aí está um problema de difícil solução. Não apenas é necessário o censo atualizado para você ter uma dimensão mais apurada do tamanho da população, como considerar que não existe população evangélica, são centenas de denominações diferentes, com eleitores apresentando comportamentos diversos. É interessante notar a mudança do discurso eleitoral do Bolsonaro, reduziu o peso da questão do comunismo no Foro de São Paulo e girou o discurso da campanha como a luta do bem contra o mal e, como disse a Michelle, as portas do inferno não prevalecerão contra a nação. É o tamanho desse conservadorismo religioso que os institutos de pesquisas podem ter falhado em capturar, e é o que nós temos. Outro dia eu pesquisei isso, mas acho que não salvei a fonte, vou ver se acho que coloco. Mas a minha curiosidade é o crescimento desde os anos 80, quando o movimento de base da Igreja Católica era fortíssimo, com as SEBs, a Teologia da Libertação e as Pastorais da Terra. Na época eu estudei a história da religião católica no Brasil contemporâneo. Eu li os teólogos da libertação e tenho algumas críticas sérias ao modo como eles conduziram as coisas. Mas tem para mim que a forma mais efetiva no sentido de evitar um desastre político absoluto no Brasil, proximamente seria a Igreja Católica retomar os movimentos de base de forma a brecar o crescimento das igrejas evangélicas, pois o dado aí dos anos 80 é chocante, era somente 6% de evangélicos no país, e hoje, se não me falha a memória, a estimativa seria de 37% da população. Mas, na verdade, foi a ascensão das igrejas neopentecostais e o pentecostalismo dentro da própria Igreja Católica. A teologia da libertação foi muito responsável por isso também, porque ela acabou focando num discurso muito materialista, enquanto a antítese, né, a tese materialista, a antítese era totalmente espiritualista e sobrenatural, a ação do sobrenatural sobre a vida das pessoas para trazer principalmente o que o povo brasileiro sempre tanto desejou, que é a prosperidade econômica, que é essa, né, prioridade ali, o foco da teologia da prosperidade, que pelo menos entre os evangélicos é muito forte, entre os católicos é menos, a renovação carismática não foca tanto nesse discurso da prosperidade econômica, mas fala dos dons do Espírito Santo, da realidade espiritual de forma muito contundente. E acaba que muitos carismáticos também dentro da Igreja Católica são as pessoas mais abastadas, enquanto as comunidades eclesiais de base, as SEBs, a Teologia da Libertação, focaram mais nos pobres. Esses pobres também foram cooptados pela ideia de não fazer uma revolução ou mudar as coisas através da política, mas mudar as coisas através do empreendedorismo e da bênção divina sobre os próprios negócios. É bem complicada essa questão.